Apocalipse capítulo 3, verso 7, para nos encontrarmos hoje com a sexta, penúltima carta revelada a João. Então, a carta à igreja que se encontrava na cidade de Filadélfia. Todos acharam? Amém? Nós não temos aqui na projeção, mas aí você abre a sua Bíblia aí, por gentileza, ok? Ou liga seu celular, seu tablet, né? Aí. Então assim nos diz a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e conheçam ou reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, visto que vocês perseveraram, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, Maranata, ora vem Senhor Jesus, venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Espírito de Deus nessa manhã tenha total liberdade para agir em nós, e uma vez agindo em nós, também através de nós. Amém? Meus irmãos, sexta carta então dessa revelação, apóstolo João sendo visitado no dia do Senhor e recebendo do Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo que salva, que liberta, que transforma, o Cristo que fala. Ele recebe essa revelação fantástica, e agora essa carta, ela estaria sendo dirigida, ou foi dirigida à igreja que se encontrava na cidade de Filadélfia, como eu já lhes disse. Interessante porque essa cidade de Filadélfia era uma cidade, uma das mais novinhas daquele contexto, né? Lembra do nosso contexto? Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia dos nossos dias. Essa era a cidade mais novinha, a caçula das cidades. Ela havia sido fundada no ano 140 antes de Cristo, pelo rei Átalo, de Pérgamo. E essa cidade, interessante, recebeu esse nome, Filadélfia, que significa amor fraterno, por conta do amor que esse rei tinha pelo seu irmão. A história diz que Átalo amava tanto seu irmão, que ele funda uma cidade, cria uma cidade e dá a essa cidade o nome de Filadélfia, em homenagem ao amor que ele tinha por esse irmão. Num contexto tirano, onde irmãos se matavam pelo poder, onde irmãos traíam-se, né, uns aos outros por causa do poder para assumir o lugar do outro, numa espécie de declaração de fraternidade, declaração de amor, declaração de que tem coisas mais importantes do que o poder, mais importante do que disputas pelo poder. Esse rei então cria essa cidade, constrói essa cidade e dá a ela o nome de Filadélfia, que significa amor fraterno.
É interessante porque essa cidade também ela tinha algumas características, né? Essa região ela era e ainda é, né? Mas no passado foi, acho que muito mais, atingida por muitos terremotos. No ano 70 da era cristã, 70 depois de Cristo, houve um grande terremoto que destruiu essa cidade. Na verdade, muitos terremotos aconteceram ali. E essa cidade, nesse lugar, foi várias vezes reconstruída. E aí, toda vez, né, que essa cidade ela era reconstruída, ela ia ganhando um novo nome, o seu nome ia mudando. Então, uma característica dessa cidade, embora tenha sido fundada e tenha sido conhecida e ficado conhecido como o nome de Filadélfia, uma característica dessa cidade foi a constante mudança de identidade, a constante mudança no nome. Então, a cidade ela era destruída por um terremoto, vinha um imperador, vinha um rei, reconstruía e dava ou o seu nome à própria cidade, ou o nome da sua esposa para a cidade. Então, quem viesse a reconstruir aquela cidade, acabava de alguma forma dando o nome seu, da sua esposa, do seu filho, da sua família para aquele lugar, ok? Então, no ano 17 foi destruída por um grande terremoto, e hoje essa cidade se chama Ala-Serri, naquela região ali da Ásia Menor, a Turquia hoje. Era uma cidade, Ala-Serri, Serri, com H, tá bom? Era uma cidade estratégica na difusão da cultura grega. Ela ficou conhecida como a Pequena Atenas. Por quê? Porque vocês sabem, ou alguns sabem, se não todos, a maioria aqui talvez, ou alguns, né? Enfim, a gente sabe aqui, pela história, que houve um período onde a cultura grega, ela se expandiu, ela veio conquistando o mundo. Duas forças muito importantes de conquista, né? Nós temos o Império Romano, que no auge do seu poder veio através da chamada Pax Romana, ou paz romana, conquistando o mundo, estabelecendo uma paz, mesmo que por meio de uma guerra, mesmo que por meio da força, estabelecendo uma paz que foi extremamente importante para a vinda do Messias, porque quando Jesus entra na história, ele entra no mundo pacificado, ele entra no mundo sem grandes conquistas e batalhas de impérios pelo poder. Então a Pax Romana, a paz romana, ela tinha uma influência, uma força muito grande, mas a cultura grega, ela era avassaladora. A cultura grega, politeísta, que influenciava as pessoas, conhecida como helenismo. Teve um período onde as pessoas foram muito influenciadas por essa cultura. Atenas era o grande centro do pensamento daquele tempo. Atenas era o lugar da filosofia, era o lugar da razão, era o lugar da elaboração, da sistematização, da tentativa de se encontrar respostas para as grandes perguntas da existência. Atenas era o grande centro, mas com o objetivo de difundir, espalhar ainda mais a cultura grega, Filadélfia foi escolhida como sendo um lugar estratégico para que essa cultura também fosse difundida. Então, havia uma força muito grande da cultura naquele lugar, naquela cidade, mas havia também um outro fator importante, porque naquela cidade, além de uma cultura muito forte do helenismo, o seu paganismo, a sua multiplicidade de deuses, a crença em mitos, essas coisas todas que nós sabemos, havia ali também uma fortíssima comunidade judaica, uma fortíssima comunidade de judeus, e muitos deles haviam se convertido ao cristianismo. Muitos deles haviam aceitado, digamos assim, a fé cristã. Só que tem um problema. Esses que num determinado momento, esses judeus que num determinado momento aceitaram a fé cristã,
muito rapidamente começaram a tentar trazer de volta, digamos assim, os preceitos, os princípios, o legalismo, os imperativos legais da fé judaica. E aí, o que acontece é que havia uma igreja na cidade de Filadélfia que precisava lutar contra uma cultura grega avassaladora, mas ao mesmo tempo também precisava lutar contra um inimigo religioso, por assim dizer, chamado judaísmo, onde esses judaizantes, que eram os judeus convertidos ao cristianismo, tentavam minar o tempo todo a doutrina da graça entre os irmãos. É interessante, queridos, porque no verso 7 nós encontramos as credenciais daquele que foi o remetente dessa carta. Olha só na sua Bíblia aí, no nosso texto base, que é Apocalipse 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo, daquele que é santo e verdadeiro. Credenciais do remetente da carta. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Mas não para aí, que tem as chaves de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. Glória a Deus por isso. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Que coisa maravilhosa. Então, só nesse verso 7, nós encontramos aqui algumas credenciais daquele que estava escrevendo ou revelando essa carta para João. Primeira credencial marcante, primeira característica desse remetente é que somente ele é absolutamente santo. Irmãos, isso é muito importante da gente entender. Jesus se apresenta como sendo o santo. Jesus se apresenta como sendo aquele que em si, na sua essência, em absoluto, a santidade reside, habita. E a santidade de Deus o distingue de toda a criação. Isso é muito importante da gente entender, porque quando a gente vai estudar um pouco mais a respeito de Deus, a respeito do ser de Deus, e quando nós vamos entender um pouco mais o que significa essa palavra santo ou santidade, no seu original grego a palavra santo significa separado. Pastor Alexandre já dizia aqui hoje um pouco na oficina da palavra, aquele que foi separado para algo, aquele que foi colocado à parte para uma missão, aquele que foi colocado de lado, para, no bom sentido, para fazer alguma coisa específica para Deus. Então a palavra santo no seu original significa separado, mas em se referindo a Deus como sendo o único em absoluto verdadeiramente santo, isso significa que ele é o totalmente o outro. Ele é o Deus abscônditos dos reformadores, é o Deus que se esconde, é o Deus que não se dá totalmente a conhecer. As pessoas falam assim às vezes: quando eu chegar no céu eu vou saber tudo sobre Deus. Não vai, porque se um dia você souber tudo sobre Deus, Deus deixa de ser Deus, porque Deus é infinito. Nós vamos saber muitas coisas. Vamos saber porque Adão, e Eva comeram aquele negócio e botaram a gente nessa roubada toda que é chamada a existência aqui, o pecado, essa coisa toda. A gente vai saber de algumas coisas aí mais. Como outro dia alguém dizia: cara, quando eu chegar no céu, primeiro que eu vou chegar vai ser Adão, meu irmão. Eu vou chegar no Adão e falar: meu irmão, como é que tu fez aquilo, cara? Como é que tu deu um mole desse, cara? Vou chegar no Adão, primeira coisa, Então assim, cada um tem aí um para acertar contas lá e perguntar e questionar, Mas, queridos, essa palavra santo, aquele que é totalmente o outro, o Deus abscônditos, o Deus separado, o Deus que, embora imanente, ou seja, presente na sua criação, não é a sua criação, como os panteístas afirmam, como essa linha de filosófica, religiosa, enfim, que acredita que tudo é Deus, essa cadeira é Deus, Alexandre é Deus, o relógio é Deus, o telhado é Deus, Deus é tudo e todos. Não! Deus é
um ser imanente, porque Ele está presente em toda a sua criação, mas Ele transcende a sua imanência. Esse é o grande barato da história. Ele, Criador, Ele presente na história, Ele não deu corda na história e deixou ao acaso como os deístas creem, mas Ele é um Deus presente, mas é um Deus que tem dois movimentos, né? Não sei se foi Lutero que diz isso, eu acho que sim. Dois movimentos em Deus. Ele é o Deus revelatus, que se revela, que dá a cara, desculpa a expressão, e Ele se recolhe, Ele se esconde. E Ele é muito, eu usar uma expressão aqui, muito maior naquilo que Ele se esconde do que naquilo que Ele se revela. Não sei se eu tenho autoridade para dizer isso, mas na sua infinitude acho que sim. Esse é Deus. Ele é o Deus santo. Ele é aquele que é totalmente o outro. Isso é maravilhoso. E aí, quando a gente lê Isaías, por exemplo, o livro do profeta Isaías, estou no Antigo Testamento agora, capítulo 40, verso 25, o texto vai dizer assim: com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Olha o que o profeta está trazendo para nós, profeta Isaías, palavra de Deus. Eu sou um ser, Deus está dizendo, incomparável. Eu sou um ser que não existe um parâmetro, uma referência com a qual eu possa ser comparado. Não há possibilidade de qualquer ser, por mais poderoso que seja, ser colocado ao meu lado e tentar se estabelecer um parâmetro. Embora, né, a gente sabe que tem algumas figuras aí que acham que são deuses, né? Tem juiz que acha que é Deus, tem desembargador que acha que é Deus, né? Tem coisa desse gênero. Mas o que a gente vê na palavra de Deus é que Ele é o único ser que é totalmente o outro, separado, distinto. E se nós pudéssemos usar uma palavra para Deus, talvez a palavra integridade, ou seja, ser inteiro, essa seja uma palavra boa para representar quem Deus é. Sabe qual é o nosso problema? Nós fragmentamos Deus. Eu gosto do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O sujeito se relaciona com El Shaddai. Aí o outro gosta do Jeová Rafá, porque ele precisa de cura, ele busca o Deus da cura. E a gente vai fragmentando Deus, e a gente vai dividindo Deus, a gente vai diminuindo Deus. E o problema é que toda tentativa de diminuir, fragmentar Deus, acaba transformando Deus num ídolo, pelo menos o Deus que a gente se relaciona com Ele. Porque o que é o ídolo? Senão uma fragmentação ou uma diminuição de Deus. Então, irmãos, quando nós nos relacionamos com um fragmento de Deus, nós podemos estar correndo o risco de estarmos, redundância, sendo idólatras. Porque nós estamos nos relacionando com um Deus fragmentado e não um Deus íntegro, absoluto, inteiro das Escrituras Sagradas. Quanto a nós, ser santo é ser separado por Deus e para Deus. Viver em santidade, portanto, é viver para os propósitos de Deus. Nós somos santos. Por que somos santos? Porque um dia Deus nos separou para Ele, Deus nos chamou para Ele, para que nós o sirvamos nos seus propósitos, vivamos para Ele. Isso é muito importante da gente entender, para agradá-lo, em vez de vivermos para os nossos próprios interesses e prazeres. Qual o grande problema da gente? A gente falava aqui na oficina da palavra, muito bom, né, Alexandre, está aqui às 9 horas da manhã, né? Bom demais, né? A gente está aqui na oficina da palavra hoje e falamos um pouco sobre o sábado, né? A gente acaba se escondendo atrás daquela falsa premissa ou verdade do chamado todo dia, da expressão todo dia é o dia do Senhor. Não. Por que eu tenho que pegar isso todo domingo? Todo dia é dia do Senhor. Amém, eu concordo. O problema é que a gente não consegue fazer de todo dia o dia do Senhor muitas vezes. E aí
a gente precisa entender que esse ajuntamento solene, digamos assim, o culto, ele precisa existir na nossa vida para que a gente realmente tenha um tempo inteiro na presença de Deus. Mas avançando aqui um pouco mais, nosso problema, como eu dizia aqui, muitas vezes, é essa fragmentação, é a gente dicotomizar, separar, fragmentar um Deus que é íntegro, um Deus que é inteiro. Isso é bem complicado. Foi John Stott que falou certa vez, também se não estiver enganado, foi John Stott que disse o seguinte: nós somos muitas vezes cristãos pigmeus, porque o nosso Deus é um Deus pigmeu. O que John Stott quis dizer com isso? A visão reduzida de Deus faz de nós cristãos da mesma forma reduzidos. Como eu vi esses dias, mas Deus é amor, Deus é bom demais, então Deus não pode ser rigoroso. Mas nós estamos falando agora da santidade de Deus. O Deus que é amor, que é graça, que é misericórdia, chamou Pedro de diabo. O Deus que é graça e misericórdia, Ele não abre mão da sua justiça, irmãos. É por isso que a orientação da palavra é: pregue, ensine todo o conselho de Deus, tudo o que for possível a partir da revelação a respeito de Deus. E quanto a nós, então, como eu ia dizendo, o grande modelo, o grande expoente, a grande vitrine para a nossa vida precisa ser Jesus. Trazendo uma palavra, uma expressão que ficou bem marcada para a gente, né? Jesus é o padrão FIFA de qualidade para a gente observar, né? Jesus é o padrão, é para Ele que a gente tem que olhar, é a Ele que a gente tem que observar. O que foi que Jesus disse a respeito de determinados temas que são caros para nós, importantes para nós? Como Jesus se comportou? Como Jesus viveu? Pastor, não vale. Jesus é Jesus. Mas o apóstolo Paulo, vamos diminuir um pouquinho? O apóstolo Paulo fala assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pastor, mas o apóstolo Paulo também era o cara, né? Irmãos, não tem saída. Padrão é Jesus, e é possível. Não vou dizer que, não digo aqui que você vai alcançar a perfeição de Jesus, que Jesus foi um homem sem pecado, mas eu quero te dizer nessa manhã que você, por mais que você não consiga a perfeição da vida de Jesus, morra tentando. É o padrão do Sermão da Montanha. Olha o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 a 8, 7 ali. Aquele negócio é complicado, né, gente? É complicado viver aquilo ali, é ou não é? É só pra mim? Brincava com um cara esses dias falando assim: cara, o negócio ficou... Jesus apertou o negócio para os homens, né? Porque quando falou assim, olha, para os homens e para as mulheres, né? Lá no passado diziam que adultério era ir para a cama com outra mulher. Eu vos digo, porém, aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura já adulterou com ela. Eu brinquei com ele assim, meu irmão, eu falei: meu irmão, lascou para todo mundo, né? Tá todo mundo lascado. Mas por que isso? A gente vai viver tentando, não vamos conseguir a perfeição, e quando nós não conseguimos, porque não vamos conseguir, resta-nos, graças a Deus por isso, a graça do Senhor, que nos aceita, não como cínicos que querem continuar no reino, continuar fazendo o que fazem, mas como gente que entendeu a verdade, mas que esbarra nas suas limitações e que precisa desesperadamente da graça de Deus para avançar para a etapa seguinte, para conseguir continuar a sua caminhada. Então, Deus é amor, mas Deus também é santidade. Vamos continuar. Uma outra característica desse Deus que apareceu para João: ele é aquele que é verdadeiro. O texto diz no verso 7: quem escreveu foi aquele que é santo e verdadeiro. Coisa maravilhosa. Isso significa aquele que é o real, o genuíno, o ideal. Está em oposição a tudo que é falso, a tudo que tenta mascarar a verdade.
Ele é verdadeiro. Ele é aquele que tem em si, na sua essência, a verdade, aquilo que realmente é. Interessante, irmãos. Olha só, abre sua Bíblia aí comigo, por gentileza, Colossenses. Eu amo esse texto, que fala também de Jesus. Colossenses 1, carta de Paulo aos Colossenses, Novo Testamento, capítulo 1, versos 15 a 17. Ele, está falando de quem? Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Como é que você é a imagem de uma coisa que é invisível, né? Ele é a imagem do Deus invisível, mas é real, é verdadeiro. O primogênito de toda a criação, o primeiro, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, mundo espiritual que nos cerca, que nós fazemos parte dele, sejam tronos e soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele. Está falando de Jesus, e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Sabe o que Paulo está dizendo? Só é verdadeiro aquilo que está em Jesus. Só é real aquilo que veio dele, que parte dele, que nasceu dele e que é sustentado por ele. É por isso, irmãos, que vida sem Jesus é vida aquém, deficitária da verdade ou de verdade. É por isso que quando nós tentamos viver uma vida longe de Jesus, nós simplesmente estamos vivendo uma vida de mentira. Porque ele é a verdade, é ele quem sustenta todas as coisas. Que coisa maravilhosa! Ele é o paradigma, ele é o modelo, ele é o parâmetro para tudo que há. Agora grave isso: ele é verdadeiro no que ele é, mas também ele é verdadeiro naquilo que ele faz, ele é verdadeiro naquilo que ele diz. Que coisa maravilhosa! Quanta segurança nós temos. A nossa vida está nas mãos daquele que é. Ele é verdadeiro. É interessante porque nessa sociedade tão fake que a gente vive, tão falsa que a gente vive, né? Da aparência, lembra da aparência da semana passada? Das igrejas, das cores. Jesus se apresenta como sendo verdadeiro, mas tem um detalhe: nos chama da mesma forma para vivermos uma vida de verdade. Tem gente querendo ser o que não é. Tem gente que adota um estilo de vida mentiroso. Coloca sua máscara, vive uma vida de mentira, numa sociedade de mentira. E como eu já lhes disse, uma vida sem Jesus é deficitária na sua realidade, na sua verdade, na sua inteireza. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está aqui nessa noite, quer ser inteiro, quer viver a verdade, quer ser sustentado pela verdade, Jesus é a única possibilidade disso acontecer na sua vida. Estava lembrando do mito da caverna, né, de Platão. Tem gente que é igualzinho, né? Lembra do mito da caverna? Lá da República. Estava lembrando essa semana disso quando eu li esse texto. Tem gente que vive ainda olhando a projeção na parede, a sombra, olhando para algo que tem aparência de verdade, mas que é só uma sombra projetada na parede por causa de uma luz que incidia sobre objetos que faziam com que aquela sombra até se movimentasse, dependendo ali do movimento ali. Até que alguém conseguiu se desprender daquela caverna, se libertar daquela cadeia, daquela prisão, daquela caverna, e conseguiu romper com a barreira
sair da caverna, sair da escuridão, sair da única visão que tinha até então, que era a imagem projetada na parede da caverna, e que era a verdade para aquelas pessoas até então. E quando ele chega do lado de fora, ele percebe um mundo de verdade. Ele olha para aquilo e fala: peraí, opa, irmãos, é assim com a vida da gente quando a gente se encontra com Jesus. Coisas que nós valorizamos tanto por tanto tempo, coisa que a gente amou por tanto tempo, que se entregou, que acreditou ser verdade absoluta, a gente percebe que tem muita coisa que era fake, que era farsa, que era mentira, que era engano na nossa vida. E aí o sujeito tenta voltar para a caverna para contar para todo mundo, né? Eu encontrei a verdade, isso aqui é mentira. E aí a gente sabe o que acontece. Irmãos, uma terceira credencial de Jesus é que ele é aquele que tem a chave de Davi. Vou acelerar um pouquinho que nossa hora está corrida. Interessante porque os judeus, lembra que eu falei na minha introdução aqui, que uma das lutas daquela igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal da cidade de Filadélfia, a primeira, digamos assim, era contra o helenismo, né? Era a influência grega naquela região, mas tinha um segundo inimigo que eram os judeus, os judaizantes, aqueles que se converteram ao cristianismo, aceitaram o cristianismo, mas logo começaram a tentar introduzir as práticas judaicas na religião cristã. E esses se tornaram uma espécie de perseguidores dos cristãos, enfim, ok? É interessante isso porque os judeus, historicamente falando, eles sempre se consideraram os únicos donos das chaves dos céus. Eles tiveram o privilégio de ser o povo escolhido de Deus, da onde Jesus veio, certo? E usar uma expressão perigosa, mas vamos lá, bíblica, óbvio, o orgulho entrou no coração deles, né, ao ponto de um determinado momento da história, quando o caos estava para ser estabelecido no reino de Israel, a perseguição chegando, melhor dizendo, o império, né, vindo para tomar a cidade, eles achavam o seguinte: não, nós somos o povo escolhido de Deus, Deus nos ama. Não, peraí, Deus escolheu a gente, nada vai nos acontecer. E os profetas falando: vocês vão para o cativeiro, vocês vão ser dizimados, seus filhos vão morrer, vocês vão perder suas casas, porque vocês abandonaram o Senhor. E eles insistiam: não, nada irá nos acontecer. Sabe por quê? Por causa do orgulho que havia entrado no coração deles, porque eles se achavam na prerrogativa, no direito exclusivo e detentores, digamos assim, da chave do céu. Então, é fácil para o céu: seja circuncidado. Ou seja, se você é gentio e não é judeu, se converta ao judaísmo. Seja circuncidado, que o céu está garantido para você, a vida eterna está garantida para você. Então, eles achavam serem os detentores da chave de Davi. É isso que significa: os donos da salvação, aqueles que tinham o poder de colocar no céu alguém. E aí, queridos, interessante porque Jesus afirma, né, que somente Ele possui a verdadeira chave de Davi, que é símbolo de autoridade. E essa metáfora nos fala que somente Cristo tem o controle da nossa vida e da nossa salvação. Jesus é o único que pode levar para o céu. Eu gostei muito, eu botei no Facebook lá, Padre Fábio de Mello, essa semana ou semana passada, não sei, já tem esses dias aí. Eu fui no Facebook ver, no YouTube ver, ele numa pregação, a mensagem dele, ele dizendo, né, criticando a mariolatria, a adoração a Maria, e ele foi claro, dizendo: a salvação vem do Cristo, só Jesus pode salvar, e está pagando um preço por causa disso, está pagando um preço alto por causa disso, por uma razão simples: é Jesus quem tem a chave de Davi. Só Ele pode abrir essa porta.
só Ele pode levar para o céu aqueles que Ele escolheu para a salvação. É interessante porque essa expressão, a chave de Davi, vem lá do livro de Isaías, do profeta Isaías, né? Quando Sebna, que era um administrador do palácio, ele estava ocupando aquela posição indevidamente, fazendo um monte de bobagem. E Deus fala para Sebna que o tiraria da sua função e que ele colocaria Eliaquim no seu lugar. Então abre comigo sua Bíblia para conferir esse texto, Isaías 22, versos 21 e 22. Isaías 22, versos 21 e 22. Olha só o que Deus vai dizer para Sebna, tá bom? O administrador infiel, ocupando um lugar que ele não deveria estar. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você. Então Deus está falando para Eliaquim, melhor dizendo, ok? O que faria com ele? Eu vestirei Eliaquim com o manto que pertencia a você, Sebna. Com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Então essa expressão, a chave de Davi, é uma expressão veterotestamentária do Antigo Testamento, que Jesus vai se utilizar dela. Ela fala de autoridade para mostrar que só Ele pode levar alguém para o céu. Essa prerrogativa é dele. Isso é muito interessante porque essa imagem sobre a chave de Davi, ela sugere, como eu falei para vocês, que ele é o único que pode conceder esse acesso a Deus. Na mão de Cristo está a chave do reino de Deus, da vida eterna. E Jesus faz questão de frisar a respeito da chave de Davi, justamente por causa da perseguição que os cristãos estavam sofrendo dos judaizantes. Aqueles que achavam que tinham autoridade e essa prerrogativa da salvação, por assim dizer, que se achavam os donos do céu. Essa é a verdade. Eles estavam sendo oprimidos, esses cristãos, por esses judeus. Entretanto, o verso 9 vai nos dizer assim, de Apocalipse 3, voltar para o texto base: vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Irmãos, o Deus de amor que eu ouvi essa semana quando repreendi uma pessoa, o Deus de amor está dizendo que aqueles que se diziam donos do céu, que se diziam ter a prerrogativa de mandar ou tirar alguém do céu, por assim dizer, olha o que ele vai dizer: vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Jesus está dizendo para aquela igreja: eu tenho a chave de Davi. Deixa eles pensarem que são donos do céu. Vai chegar a hora em que eles serão humilhados, mas vocês serão exaltados. Quer ver uma outra prerrogativa? Ele é aquele também que conhece todas as coisas. Nós temos falado muito isso aqui, eu vou gastar pouco tempo, porque em todas as cartas Jesus disse isso: eu conheço as suas obras, eu conheço a essência e não só a aparência. Verso 8 vai dizer isso. Não só o que é, mas o que poderia ser, Deus conhece, Deus sabe. E aqui reside o problema da lei. Qual o problema da lei? 613 preceitos na lei de Moisés, na lei que Deus deu ali para Moisés. 613 preceitos. Se não é possível alguém cumprir todos eles? Sim. Eu já sustentei que não. Sim. Mas o problema da lei não estava e não está no fato de você cumpri-la objetivamente ou não, mas em como o teu coração cumpre aquilo que foi estabelecido na lei. Então, por mais que alguém consiga cumprir objetivamente a lei, ele não consegue ter o coração inteiro como Jesus teve, para fazer com a melhor e mais excelente da motivação cumprir todos esses preceitos da lei.
Esse que é o problema. Jesus diz: conheço as suas obras. Muito mais do que você faz, eu conheço as suas motivações. Irmãos, muitas vezes, e muitas vezes, nós fazemos o certo com a motivação errada. Aqui, ó. Quem nunca botou um dinheirinho aqui, falando assim: perdoe quem botou esse aqui, não foi, Senhor? Eu estou colocando esse dinheiro ali, ó. Mas, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de um carro, né? Eu preciso de uma casa, né? Eu preciso dar dízimo. É fazer a coisa certa porque a Bíblia manda. Ok? Estamos juntos? Mas nós podemos fazer isso com a motivação totalmente equivocada. Toda vez que a gente tenta estabelecer isso aqui como moeda de troca, barganha com Deus, estamos fazendo a coisa certa com a motivação errada. Isso aqui é culto a Deus, é gratidão a Deus, é adoração a Deus. E se Deus der, falamos isso aqui na quarta-feira no nosso culto, se Deus der, se Deus fizer, é o plus de Deus, é o a mais de Deus, aquele que conhece todas as coisas. Intenção do coração versus estereótipos. Deus olha para a intenção do coração. O que Jesus fez para aquela igreja? Eu vou trabalhar isso aqui, vou parar, não vou continuar. Tinha, enfim, tanta coisa aqui para a gente trabalhar que nem ainda nessa manhã, mas por conta das atividades que a gente teve, que a gente tem que fazer ainda, não vai ser possível. Mas o que Jesus fez por aquela igreja? Isso é muito importante. Verso 8, leia comigo verso 8 de Apocalipse 3. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Isso aqui é fantástico, gente. Olha, Filadélfia, igrejinha, uma igreja pequena, insignificante, uma igreja sem recursos financeiros. Isso é muito importante se dizer. Jesus está dizendo para aquela igreja: eu abri uma porta para você. Irmãos, entendamos uma coisa nessa manhã: Deus é o Deus que abre portas. Deus é o Deus que abre portas. O problema é que na nossa inversão de valores, nós achamos que influência, dinheiro, poder, a imagem que os outros têm a nosso respeito e que nós fazemos questão muitas vezes de mostrar para fora, são essas coisas que abrem portas. Podem até abrir, mas não são as portas de Deus muitas vezes. Nessa inversão de valores, queridos, a gente acaba tentando abrir portas a partir dos estereótipos, da venda de uma imagem. A igreja é boa nisso. A gente acha que quando a gente tiver 1000 membros na igreja, a gente vai conseguir plantar mais igrejas. A gente acha que quando a gente tiver um político na igreja, tiver uma influência de um empresário na igreja, a gente vai conseguir ganhar a freguesia como um todo. Sabe o que Jesus está dizendo? Igrejinha, porque era uma igrejinha simples, de pobre. Sou eu que tenho aberto as portas que vocês precisam passar por ela. Sou eu, e só eu, que posso de verdade abrir, escancarar, dar a você as oportunidades, né? Portas, oportunidades. Né, Luiz? Entendeu, né? Nosso código aqui, né? Oportunidades que a igreja precisa para fazer a sua obra. Irmãos, nós não precisamos ser muitos, nós não precisamos ter muito, nós não precisamos de nada além do Deus que abre portas, para que nós possamos viver a excelência na nossa vida e na vida da igreja. As verdadeiras portas ou oportunidades são aquelas que são abertas por Jesus. E essas são as únicas que valem a pena entrar. Lembrando de Moisés, Êxodo 33, não vou ler, a hora está avançada.
Deus fala para Moisés que vai enviá-lo para a terra que ele havia prometido, apesar do povo, da dureza do coração do povo. E Moisés vira para Deus e Deus promete para ele que mandaria um anjo. Olha, Moisés, vou mandar um anjo com você. Não vou porque essa galera vacila muito. Galera por minha conta, tá, gente? Deus não falou assim não, tá? Essa galera vacila muito aí. E eu vou mandar um anjo. Aí Moisés, Deus, Senhor, com todo respeito, viu? Todo respeito. Não quero anjo não. Eu quero a tua presença. Eu quero que o Senhor vá conosco. Porque se o Senhor não for, não adianta a gente ir. Que coisa maravilhosa. Porque como que os outros povos saberão que nós somos o teu povo, eleito, escolhido, e ele fala mais coisas lá, se o Senhor não for na frente, não estiver conosco? Irmãos, projeto, por mais visibilidade, projeção que ele possa trazer para a nossa vida, para mim como pastor, para a igreja local, não vale a pena se Deus não estiver na frente. Por uma razão muito simples, algumas portas, algumas oportunidades acabam gerando um profundo ativismo na nossa vida. Eu vi um pastor esses dias falando isso, ele dizendo o seguinte: quanta porta eu entrei, por quantas portas eu entrei que eu não queria entrar, mas a posição que eu cheguei na minha vida me obrigava a entrar, entre aspas, obrigava. Você é o único que pode nos representar, você é o único que fala bem, você é o único que pode alcançar essas pessoas. E ele dizia: hoje eu procuro discernir quais são as portas que Jesus tem aberto para mim e decidir entrar apenas por essas portas. Jesus abriu aquela porta. Nossos problemas, sabe qual é, queridos? Esse ativismo, ele gera uma efetividade no reino. E a gente acha que quanto mais efetivo, mais portas de oportunidade se abrirão. Por isso que tem um monte de pastor quebrado, com família quebrada, com emocional quebrado, doente, porque não para, entra no ativismo, entra nessa espécie de efetividade. Esqueceu de uma coisa muito simples: Jesus, ele era efetivo na sua missão, mas Jesus, ele priorizava a afetividade em detrimento da efetividade. Ele era efetivo, ele trabalhava, ele era incansável, sim, mas Jesus, ele era relacional. Jesus tinha um coração filadelfiano. Irmãos, quer ver uma coisa que abre portas e que está à nossa disposição e que é mandamento de Deus? Tem um coração filadelfiano, tem um coração relacional, amigo. A amizade, falamos isso na oficina da palavra hoje. Nós queremos falar, mas nós não queremos ouvir. Queremos que o mundo nos ouça, mas nós não queremos ouvir as pessoas. Nós não nos relacionamos ouvindo para que possamos falar. Nós só vamos ter o direito de falar quando nos obrigarmos a ouvir. Até por uma razão muito simples: só vamos conseguir responder as perguntas que estão sendo feitas se nós as ouvirmos. Aquela igreja era fraca. Não vou ler o texto, anota para você ler em casa, 2 Coríntios capítulo 12, versos de 7 a 11, quando Paulo tem a revelação do espinho na carne, é colocado no espinho da carne. Paulo tem a revelação, melhor dizendo, e ele fala que orou 3 vezes ao Senhor, pedindo que Deus tirasse o espinho da sua carne, um sofrimento que Paulo tinha que ninguém sabe, tem especulações, mas ninguém sabe o que foi esse sofrimento. Paulo diz: orei 3 vezes pedindo ao Senhor que ele tirasse de mim esse sofrimento, mas Jesus me disse: o quê? A minha graça te basta. Pois o quê? Pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte.
Deus não precisa da tua força, Deus quer a tua fraqueza. Coloca a tua fraqueza na mão de Deus, que é tudo que Ele precisa para completar a obra que Ele começou a fazer na tua vida e usar você poderosamente. Porque foi assim na vida de Paulo, na vida de tantos outros homens de Deus. Irmãos, eu vou parar por aqui. Eu preciso parar, a hora já avançou. Além de elogiar, Jesus fez algumas promessas para aquela igreja, mas vai ser papo por uma outra hora. Aquela igreja recebeu promessas de Deus, mas eu preciso apenas dizer uma última coisa para você. Tinha condição. Deus também é Deus de condição. Eu sou reformado, tá? Calvinista eu já não sei mais. Sou reformado. Tô brincando. Guardar a palavra era a condição. Jesus disse que porque vocês guardaram a palavra, porque vocês guardaram a minha ordem de perseverar, eu vou sustentar vocês. E mais, Jesus falou para aquela igreja: vocês têm que reter o que vocês já conquistaram, o que vocês já têm. Começar é fácil. Jesus está dizendo, tem que continuar. Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, conhecimento das coisas de Deus. E Ele vai dizer no final: venho em breve. Eu venho em breve. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus já veio. Ele já veio e Ele viveu entre nós, entre os homens, por 30 anos. 33 anos, perdão. Ele já veio. Jesus virá um dia, certo? Porque a Bíblia diz que Ele virá para buscar a sua igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus também vem todos os dias. Todos os dias Jesus vem ao nosso encontro. Todos os dias Ele está conosco por uma razão muito simples. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E Ele termina dizendo: guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Você tem uma coroa reservada para você, meu querido e minha querida. Deus tem uma promessa para a sua vida. Eu acredito em promessas na existência, desse lado aqui, da vida, mas acredito e espero muito mais nas promessas que estão para além dessa existência, na vida eterna. Não aposte todas as suas fichas desse lado. Olhe para o alto, pense na eternidade, busque a Deus. Porque aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, nós não temos ainda noção, ideia do que Deus há de realizar na nossa vida um dia. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor, Pai querido, amoroso, Deus que abre portas e fecha portas, Deus que é santo e verdadeiro, o Deus que tem a chave de Davi, o Deus que conhece todas as coisas, o soberano Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Deus que vem sem demora, que nos exorta a guardarmos o que já temos, para que não venhamos a perder a coroa que a nós foi destinada. Ó Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, em oração, para pedir ao Senhor um coração filadelfiano, um coração fraternal, amoroso, conectado contigo, mas também conectado com o próximo, um coração
que não vive fechado, aprisionado, mas um coração que vai na direção do outro, do sofrido, do angustiado, do perdido, do desorientado. Senhor, dá-nos um coração mais igual ao teu. Essa igreja só recebeu elogios do Senhor Jesus. Sabemos que ela é uma representação de todas as igrejas, como as outras igrejas que vimos aqui, as outras cartas que analisamos aqui também foram. Mas, Senhor, talvez nós não consigamos passar a existência inteira sem sermos repreendidos pelo Senhor, mas que o Senhor possa ver coisas boas em nós, nessa igreja. Que cada dia mais essa igreja tema ao Senhor, viva para o Senhor, e que possa um dia ouvir do Senhor uma palavra de acolhimento, de recepção, de amor, de afeto, de incentivo, nos dizendo: servo bom, serva boa, fiel. Você foi fiel, você perseverou, e agora eu te dou aquilo que ninguém vai poder mais roubar de você, que é a tua vida eterna, plena, que é a tua coroa da vida, que é, como nós não lemos aqui, não terminamos aqui, o novo nome de Deus, de Jesus. Sermos como colunas onde estarão gravados o nome de Deus e o nome da cidade de Deus. Senhor, dá-nos um coração mais apegado às coisas que realmente valham a pena a investirmos, Senhor. Pai, que busquemos mais as coisas que não podemos pegar e tocar, que nós não busquemos mais isso, venhamos a buscar mais as coisas que não podemos tocar, ver muitas vezes, e segurar, e tomarmos posse, mas que o Senhor nos dê um coração igual ao teu, que valorize aquilo que não se pode ver e tocar, ou seja, a amizade, a fraternidade, o amor ao próximo, a compaixão, o desejo da dignificação da pessoa humana, do outro, e sobretudo um amor por ti, Senhor. Meu Pai, vemos essa noite, essa manhã, que tu és o Deus que abre portas. Talvez haja entre nós pessoas que precisam de uma porta aberta, meu Deus. O que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus, abre uma porta, Senhor. Abre uma porta, Deus. Abre uma porta para este ou para esta que chegou aqui sem esperança nessa manhã. Abre uma porta para esse irmão, para essa irmã que chegou aqui aflito, aflita, sem luz no fim do túnel, sem esperança. Todas as portas fechadas. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que abre portas. Que nessa manhã o Senhor abra uma porta para quem precisa passar por uma porta aberta, mas também que nessa manhã o Senhor nos dê o discernimento necessário para que nós não entremos por portas que o Senhor não está abrindo, porque portas que o Senhor abre tem algumas características. Tem que glorificar o teu nome, Senhor. Tem que salvar vidas, Senhor. Portas que o Senhor abre são largas o suficiente para que nós levemos outros conosco. Portas que o Senhor abre permanecem abertas para que outros possam vir depois de nós e entrar por elas também. Quantas vezes, Pai, nós entramos sozinhos por algumas portas, deixamos a família, deixamos os filhos, deixamos a igreja, deixamos tantas coisas que o Senhor valoriza, que o Senhor quer que priorizemos, e nós vamos entrando por portas estreitas, fechando a porta, entrando sozinhos, achando que somos os exclusivos donos da bênção. E o que fica evidente é que muitas vezes são portas que o Senhor não abriu. Dá-nos nessa manhã
o discernimento para sabermos, para reconhecermos as portas que o Senhor abre e as portas que o Senhor fecha. E dá-nos a obediência, ajude-nos, melhor dizendo, a sermos obedientes e termos a coragem de dizermos não para algumas portas que estão se escancarando diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estende sua mão para cá. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. O Senhor te dê a graça. O Senhor te dê a paz. Amém. Amém. Peço que vocês sentem.